Meu nome é José Carlos Mendes, eu tenho 62 anos de idade e o começo da minha militância foi em Curitiba, no movimento estudantil de 68. Logo no início de 68, o Brasil e aqui no Paraná, em Curitiba, eclodiu naturalmente essas passeatas e assembleias e, enfim, todas aquelas mobilizações da juventude contra o regime militar do nosso país, que havia tomado o poder em 64. Foram os jovens universitários e secundaristas. Eu era secundarista. Junto com outros secundaristas, nós acompanhávamos os companheiros universitários dos diretórios estudantis da UP nas mobilizações. Foi um ano em que no Brasil recrudesceu a repressão e a juventude não se calou. A juventude foi às ruas. Teve no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil, porque lá no Rio era o centro, vamos dizer assim, político do país. Havia sido a capital do Império, a capital da República e, naturalmente, uma cidade síntese do Brasil. Havia sido assassinado o estudante Edson Luiz de Lima Souto no restaurante Calabouço, e aquilo praticamente foi o estopim da revolta estudantil no país. Na sequência dessas mobilizações, a gente foi cada vez mais tomando consciência em que país vivíamos, em que a ditadura militar havia se implantado em 64 e que os espaços de liberdade haviam sido coibidos pelo regime de força. Nos organizávamos, então, praticamente em assembleias, nos colégios, nas universidades e marcávamos as mobilizações pelas ruas desta cidade de Curitiba. As concentrações normalmente eram feitas na reitoria ou na frente da universidade e se encaminhávamos pela Rua 15, o objetivo de atingir bem o centro da cidade para que, naquela época, a maioria da população soubesse que a juventude não estava calada. Houve também, dentro dessas mobilizações, a tomada da reitoria da Universidade Federal, em que eu participei. É um fato até que chamou a atenção que foi uma negociação entre os jovens que estavam ali com a reitoria tomada e o governador Paulo Pimentel, que estava pressionado pelos militares da 5ª Região a reprimir. Ele chamou as lideranças estudantis e negociaram a desmobilização. Depois, anos mais tarde, eu pude confrontar o que disse o ex-governador Paulo Pimentel e o ex-presidente da UP, Stênio Jacob, sobre esse episódio. O governador Paulo teria dito que os nossos objetivos já haviam sido atingidos e que continuar ali seria o pior, porque o exército estava pressionando para que a cavalaria entrasse, enfim, uma repressão mais brutal aos jovens. E aí concordamos em assembleia que deveríamos nos desmobilizar, porque os objetivos realmente já tinham sido atingidos. Foi um ano de mobilizações, nós criamos nesse estopim, nesse meio, o Movimento Estudantil Livre, que era uma organização de secundaristas, que corria à margem da UPES, que era a União Paranaense de Estudantes Secundários, que praticamente não participou dessas mobilizações. Tinha uma função de distribuir carteirinhas estudantis, algumas coisas de
jogos estudantis, essas coisas e tal, mas não era, assim como se diz, mobilizada politicamente contra o regime militar. Aí veio o famigerado AI-5, numa sexta-feira, 13 de dezembro de 68. Isso endureceu o que já era duro, a ditadura, o que obrigou praticamente todos a mergulharmos em clandestinidade. Naquele momento, já quase todos pertenciam a algum tipo de organização de esquerda que lutava também contra o regime militar na clandestinidade. Aqui em Curitiba, nós nos vinculamos inicialmente à AP. Nós, eu falo no plural, porque era uma quantidade de jovens secundaristas que militavam e nos organizamos em torno da AP. Já no ano seguinte, a escala de manifestações diminuiu bastante e o tipo de oportunidade de manifestar eram pequenos comícios relâmpagos nas esquinas, nos pontos de ônibus. Reunia-se uma quantidade de gente, fazíamos um pequeno comício, panfletávamos e desaparecíamos. Pichávamos muros, colávamos adesivos com slogans antiditadura. Em uma dessas ocasiões eu fui preso na Boca Maldita, num lugar que hoje é o HSBC. Fui levado ao DOPS e fichado. Eu tinha 17 anos. Enfim, essa era uma atividade de oposição contra a ditadura no âmbito do movimento estudantil. Logo a seguir, já veio uma situação um pouco diferente. Nós achávamos, eu coloco de novo no plural, uma quantidade de jovens acreditavam que tínhamos que pegar em armas contra a ditadura. E aqui do Paraná, já havia um companheiro nosso que morava no Rio de Janeiro, o Júlio Covelo, que já era um militante da VPR. E havia naquela época uma prática na esquerda de recrutar entre as organizações de esquerda. Assim, pois, eu fui recrutado para a VPR pelo Júlio Covelo. Fui para o Rio de Janeiro. Lá, a gente atuava em células clandestinas, compartimentadas. Depois de receber aqueles básicos conhecimentos de manuseio de armas, explosivos e técnicas de clandestinidade, enfim, já éramos então integrantes do Comando Juarez Guimarães de Brito, que é homenagem a um companheiro morto no Rio de Janeiro. A VPR no Rio praticou várias das ações mais importantes contra o governo militar. Entre elas foi o sequestro do embaixador alemão, a expropriação do cofre do Adhemar de Barros, o sequestro do embaixador suíço, do qual eu tive uma participação. Esse sequestro nos rendeu a libertação de 70 presos políticos encaminhados ao Chile. Nesse ínterim, a repressão endureceu cada vez mais. Eram as frequentes as torturas e desaparecimentos de companheiros. Dentre eles está o Walter Ribeiro Novaes, em que foi assassinado. Aí, a companheira comandante da VPR, Zenaide Machado, me encomendou uma missão que era de levar ao Chile, isto em 71, a companheira do companheiro desaparecido e assassinado Walter Ribeiro, o Dico, com seus 2 filhos pequenos. A VPR estava em crise política interna, depois veio-se a saber com a infiltração do Cabo Anselmo e com problemas realmente muito sérios de retomada do processo de luta armada. Havíamos perdido inúmeros companheiros, desde o Vale da Ribeira, em abril, maio de 70, até essa época que eu me refiro, em 71, foram inúmeras as prisões e desaparecimentos
e assassinatos de companheiros, a VPR, então, estava num momento muito delicado. A Zenaide, que era a companheira Raquel, o nome de guerra, me designou essa missão de levar essa companheira e seus filhos ao Chile, até porque ela era uma pessoa que tinha muitas informações da VPR, na medida que o aparelho dela e do Dico abrigaram por muito tempo o companheiro Lamarca, que era o comandante da VPR. Aí, nessa ocasião, eu vim ao Paraná com a companheira e as duas crianças dela, e meu pai me ajudou a sair do país pela Argentina, e depois eu fui até o Chile. Chegando lá no Chile, tomei contato com o comando local da VPR, que estava sob a responsabilidade do Aloysio Palmar, e eles decidiram que eu ficaria um tempo lá no Chile e me encaminharam para um sítio que a VPR mantinha, um dos primeiros contrafortes da Cordilheira dos Andes, onde havia um aparelho que residiam outros companheiros lá, para também continuar um treinamento, daí nesse caso em explosivos, em que o Chile tem essa característica de ser um país mineral e tem vamos dizer assim, um paraíso da facilidade de encontrar explosivos, TNT, dinamites por todo lado, é fácil de encontrar. Então havia essa possibilidade de a gente treinar com materiais e mantendo lá nesse sítio uma clandestinidade, ou seja, longe dos olhos de possíveis agentes da ditadura circulando por Santiago. Eu estava clandestino, então, no Chile. Depois, dentro dessa lógica de treinamento, estava preparado, eu retornei. Eu me lembro exatamente o dia, no dia do meu aniversário, 22 de fevereiro, que eu ingressei por Guaíra ao Brasil. Eu estava completando 20 anos. E eu tinha documentos falsos, em nome de José Maria dos Santos, um nome bastante comum. Entrei por Guaíra e comecei a refazer e remontar uma rede de contatos que o Aloysio tinha perdido na época do antigo MR8, porque nós tínhamos um projeto maior aqui no Cone Sul, que abrangia desde o Rio Grande do Sul, a província de Misiones, o Paraná, o oeste de Santa Catarina e o Paraguai. Projeto de retomada da luta armada nessa região. E eu fiquei entrando e saindo via Paraguai, via Argentina, fazendo contato com essa nossa rede que nós estávamos montando. O Aloysio logo saiu do Chile também e veio para a província de Misiones. Lá já estava o companheiro Fortini, que ainda reside até lá, até hoje lá, um antigo aparelho da VPR, que aliás foi o único que não caiu. E dentro desses projetos que tínhamos de reorganizar a retomada da luta armada, dessa vez no meio rural, para imaginar aquela época, em 72, era de uma enorme cobertura florestal, tanto do lado da província de Misiones quanto do lado brasileiro, ligava pelo Parque Nacional do Iguaçu, o oeste e o sudoeste do Paraná. Havia ainda uma grande quantidade de floresta e uma tradição de luta dos agricultores com terra pequena ou sem terra contra os grileiros. Há de se recordar aquela revolta dos poceiros no sudoeste do Paraná. Havia ali também uma tradição gaúcha de getulismo,
janguismo, brizolismo, grupo de 11, PTB naquela região. Quer dizer, ali tinha uma possível base social para o começo de uma luta armada, ou retomada da luta armada no meio rural. Eu estava ainda nesse processo, todos nós estávamos nesse processo de retomada e recomeço de montar a rede. Essa rede tinha uma peculiaridade. Nós compreendíamos que naquela fronteira ali, tínhamos que, já que também o Paraguai vivia sob uma ditadura, e posteriormente a Argentina, né, também já havia saído da ditadura, havia estado passagem pelo peronismo, e depois, posteriormente, voltou à ditadura. Quer dizer, já havia uma tradição de ditaduras aí no Cone Sul, no Uruguai, na Argentina, no Brasil, no Paraguai, e também no Chile depois, posteriormente. O que se viu era que a nossa luta era praticamente comum, porque esses regimes militares tinham uma única inspiração. Era uma inspiração americana, né, manipulada pelo Pentágono, pela CIA, pela Escuela de las Américas, no Panamá, em que treinavam os nossos militares a torturar e combater o seu próprio povo. Então, nós compreendemos que era necessário forjar alianças com os nossos companheiros dos países vizinhos. Eu diria assim que o primeiro Mercosul surge aí, em que nós começamos a trabalhar juntos com os companheiros do Paraguai no Movimento Popular Colorado, os companheiros do ERP dos Montoneiros na Argentina. E nessa configuração, dizemos assim, nós passamos a trocar apoios mútuos, coberturas mútuas, não é? Era necessário, nos davam cobertura, nos ajudavam, nos auxiliavam no que eles podiam. E dentre uma das operações que se pensou fazer, íamos liquidar com o Stroessner. Porque os paraguaios tinham uma análise que, pelo tipo de ditadura tão antiga, se não uma das mais antigas do continente naquela época, liquidando o ditador, criaria-se uma instabilidade entre os militares paraguaios e uma briga pelo poder em que, eventualmente, poderia haver alguma fissura que possibilitasse o movimento popular emergir. Então, foi montada um conceito de uma operação. Eu fui designado para fazer o levantamento do roteiro do ditador quando ele entrava e saía do seu palácio. Então, passei praticamente um mês em Assunção com o apoio dos paraguaios, levantando a rota do ditador Stroessner e montando um conceito dessa operação. Passei isso aos companheiros do Chile, que depois, na continuidade, acharam por bem não realizar essa operação, que seria realizada por brasileiros, paraguaios e argentinos. Porque os argentinos teriam a rota de saída, os brasileiros teriam alguns comandos bem preparados e os paraguaios seriam encarregados da logística para essa operação em Assunção. E acabou não acontecendo. E seria um Deus nos acuda. Imaginem só um atentado desse porte em plena Assunção. Também chamaria a atenção sobre o que estaria ocorrendo nessa região aí. E nós, alguns companheiros acharam por bem que isso não levaria a bom cabo, isto não daria certo. Enfim, colocaram alguns questionamentos se essa operação não ocorreu. E me chama muito a atenção que anos e anos depois, quando o ditador Somoza da Nicarágua se asilou no Paraguai, uma operação igualzinha ocorreu, aquela que nós havíamos planejado. A mim me veio à cabeça imediatamente, foram os argentinos, porque o conceito era igualzinho. Igual, fizeram isso com o ditador Somoza. E parece que depois, nas investigações aí que fizeram a respeito desse atentado em Assunção, realmente foram os argentinos. Do ERP, pessoal do ERP. Bom, o que posso te falar? Aí, nessa mesma
diapasão aí de clandestinidade, entra e sai e tal. A VPR, por causa dessa infiltração do Cabo Anselmo lá no Chile, estava muito desconfortável e muito dividida. Inclusive, pleiteando a sua desmobilização. A luta armada já não estava tendo... havia alguns companheiros que achavam que esse caminho já estava errado a essa altura do momento histórico. E, bom, o Aloísio praticamente também resolveu desmobilizar-se por causa dessa infiltração também, e o que nos salvou a pele, minha e do Aloísio, foi exatamente que dentro da VPR nós mantivemos uma espécie de clandestinidade dentro da VPR. Nós nunca nos informamos ao Comando Central da VPR no Chile o que andávamos fazendo, com quem e onde, exatamente por precaução dessa infiltração. Isso salvou nossa pele. Hoje eu tenho absoluta certeza disso, porque outros companheiros, mais tarde, lá pelos idos de 74, caíram, né, num golpe desse tipo e foram mortos, que são esses mortos desaparecidos no Parque Nacional do Iguaçu. Entre eles o Onofre Pinto e os irmãos Carvalho, inclusive um argentino, o Rugia, estão desaparecidos desde então. Mas nós, eu e o Aloísio, tínhamos um pacto gerado anteriormente lá no Chile de não abrirmos qual eram nossas maneiras de entrar e sair, os nossos caminhos. Isso nos protegeu e muito. O Aloísio se desmobilizou, se embrenhou na Argentina e eu voltei ao Chile. Isto foi em dezembro de 72. Voltei ao Chile, daí eu pedi asilo político no Chile e foi concedido pelo governo do presidente Allende. E lá, uma vez que a nossa organização se desestruturou, estava desestruturada, vamos seguir os caminhos de exílio, não é? Tentar estudar, tentar trabalhar, tentar fazer alguma coisa. Mas o Chile estava num processo político de radicalização crescente da luta política chilena e, naturalmente, a gente se vinculou a alguns partidos de esquerda, como o Partido Socialista Chileno, o Movimento de Esquerda Revolucionária do Chile, e passamos a viver o Chile daquela época. Eu, particularmente, como tinha relações mais próximas com o pessoal do Partido Socialista, me vinculei a eles. E, naturalmente, ocorreu, e fui trabalhei numa fábrica, na Rítica, uma fábrica de materiais elétricos, e estava lá, esperando o que poderia ocorrer. Chegou setembro 11 de 73 no Chile. Logo de manhã, nós já estávamos mobilizados na véspera e antevéspera, sabíamos que o golpe era iminente. Tínhamos algumas armas. No dia 11 pela manhã saímos a defender o Palácio Presidencial. Dentro do palácio, o presidente Allende, com alguns fiéis militares e sua guarda pessoal. Fora do palácio, em alguns edifícios perto, onde abrigam alguns ministérios, ali na praça em frente ao Palácio de la Moneda, franco-atiradores estavam também fazendo fogo, e nós pelas ruas, e particularmente nós que conhecíamos alguma coisa de guerrilha urbana, até orientando os companheiros chilenos e fazendo também o nosso papel de fogo em cima dos militares golpistas chilenos. Isto durou até praticamente perto do meio-dia, e até essa hora o Pinochet não tinha ganho nada. O exército chileno naquela época tinha 85 mil homens, e pelo que se soube posteriormente, ele deu o golpe militar em todo o Chile com 15 mil homens. Ou seja, 70 mil homens do exército chileno, das Forças Armadas, ficaram esperando o resultado de o que ia acontecer, para depois ir Maria vai com as outras. E a ousadia do Pinochet foi tanta
que ele estava, então, tentando tomar o palácio, não tinha conseguido até então, pela resistência, aí mandou bombardear o palácio. Aí foi quando realmente ocorreu a tomada do palácio, o suicídio do presidente Allende e praticamente a nossa derrota militar naquele dia. Os combates ainda se estenderam pela noite até o dia seguinte, mas depois se tornou inviável qualquer resistência organizada, mais consistente à ditadura que acabava de se implantar no país. Bom, os chilenos me esconderam a risco de sua vida, né? E pela rádio passaram a chamar os estrangeiros que estavam na condição de exilados no Chile pelo rádio para se apresentarem a delegacias de estrangeiros. Chamaram meu nome, eu não compareci, obviamente. Um único companheiro que compareceu, que soubemos, e por certa ingenuidade acabou sendo morto no Estádio Nacional. E aquela situação se tornava cada dia mais desesperadora, porque uma clandestinidade de um estrangeiro no Chile. De novo a clandestinidade. E o que a gente aprendeu de viver assim também ajudou muito, salvando a nossa vida até então. Quando saio um dia, já o toque de recolher já havia diminuído, não me lembro quantos dias após o golpe, mas já era final de setembro, o golpe foi dia 11, já levava-se 3 semanas, pelo menos ou mais, de clandestinidade. Encontro na rua o companheiro Paulo Medeiros, que era um companheiro da VPR, um gaúcho, brisolista, e que estava também no Chile exilado, caminhando numa rua de Santiago. Eu tinha saído justamente para comunicar-me via um postal que ia enviar para Curitiba, avisando a minha família que até então não tinha acontecido nada comigo mais grave. Encontrei o Paulo e ele disse assim: estou indo encontrar-me com diplomatas da Holanda que vão me levar para a embaixada. Quer ir? É já ou agora. Não tem outra alternativa. Assim, com a roupa do corpo, eu saí com o Paulo ao encontro desses diplomatas que nos levaram para a embaixada da Holanda. Para esses chilenos de uma família que morava em um bairro que eles chamam lá de poblaciones, quase favelas, esse brasileiro que um dia saiu da casa deles e nunca mais voltou, sou eu e estou vivo. Eles pensam que eu morri porque eu sumi, nunca mais vi. E era muito difícil depois, até os diplomatas se propuseram aí recolher minhas coisas, minhas pequenas coisas, uma sacolinha, né? E, na verdade, tudo isso ficou para trás. Eu saí com os meus documentos e com a roupa do corpo. Abrigado na embaixada holandesa por algum tempo, houve, então, o decreto de expulsão do Chile pelo Pinochet e o salvo-conduto para ser levado da embaixada até o aeroporto e levado para a Holanda. Então, cheguei na Holanda em outubro de 73, eu não me recordo exatamente o dia. E só me lembro que já fazia frio, porque lá o inverno é muito rigoroso. E eu acho que era outono. Outubro é outono lá. Fomos abrigados, separados, os mais jovens dos casais com filhos, deram uns alojamentos, daí fizeram aquelas entrevistas sociais de perspectiva de o que fazer, ofereceram bolsas de estudo e eu me inscrevi num desses programas, então, e fui estudar a língua holandesa, que era um pré-requisito para poder depois estudar na universidade. Naturalmente, nós ficamos muito perdidos nessa situação, logo colocados num país estranho, língua estranha, e mantivemos a comunidade de latino-americanos, que era uma quantidade de chilenos, argentinos, brasileiros, mantivemos-nos unidos em torno de algumas lutas, quais eram a denúncia dos crimes da ditadura chilena e das ditaduras latino-americanas,
criou-se junto com a esquerda holandesa comitês de solidariedade ao povo do Chile, da América Latina, e tentamos então a retomada, naturalmente, de uma certa militância política, ao par dessa situação pessoal, que era tentar organizar-se minimamente para conseguir viver lá naquele novo país. Nos declararam refugiados pelo Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, um documento precário em que podia viajar, mas se enfrentava nas fronteiras grandes dificuldades, porque naturalmente um sujeito com aquele documento era um suspeito de qualquer coisa, sempre. Até, isto já estou te falando que daí ultrapassamos para o ano de 74, eu fui estudar na Universidade de Amsterdã, trabalhei em fábricas, e sobrevivendo e vivendo por lá, mas nunca deixando de participar exatamente desses comitês de solidariedade e apoio aos nossos presos políticos, e depois, posteriormente, pela anistia aos presos políticos aqui no Brasil e na América Latina e no Chile, denunciando sempre a violação dos direitos humanos e as torturas e desaparecimentos, depois na Argentina também. Enfim, aquele ciclo que a América Latina viveu. Lá por 76, 77, aqui no Brasil, algumas coisas estavam se movimentando. Houve o assassinato do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE, posteriormente o assassinato do operário Manuel Fiel Filho, e o Geisel já havia sinalizado uma abertura lenta e gradual. Esses dois assassinatos que tiveram repercussão aqui no Brasil fez com que uma cisão na estrutura dos linhas duras. O Geisel mandou demitir o chefe do Exército em São Paulo, o general Edinardo Dávila, e o Frota peitou, pois o Geisel demitiu o Frota. Então sinalizou uma abertura. No bojo e no contexto dessa luta interna, já havia na América Latina também aquela Operação Condor, que há suspeitas que o próprio presidente Jean Goulart tenha sido assassinado nisso. Brizola sai do Uruguai e se refugia nos Estados Unidos. Lá estava o presidente Carter, que veio com um discurso de direitos humanos, e o Brizola praticamente foi lá testar se era verdade. Chegou e tocou a campainha da Embaixada Americana em Buenos Aires e disse: sou Leonel Brizola, estou pedindo visto para ir para os Estados Unidos. Foi isso que ele me contou. E assim foi, os americanos pediram 24 horas depois deram a resposta positiva, ele foi para os Estados Unidos. E a partir dos Estados Unidos, nós que estávamos na Europa, particularmente o Paulo Medeiros, que era um velho companheiro do Brizola, do Rio Grande do Sul, para Nova York encontrar o Brizola e disse: olha, na Europa tem um ambiente totalmente diferente, existe a social-democracia europeia, o Willy Brandt é presidente da Internacional Socialista, lá na Holanda nós governa o Partido Trabalhista Holandês, na Suécia o Partido Social Democrata, na Alemanha o Partido Social Democrata, nos países escandinavos como a Dinamarca, como mencionei também a Suécia, Partidos Sociais Democratas. Existe um Partido Socialista francês muito forte, um Partido Socialista italiano forte. Foi quando nós estávamos na Europa já, engajados na luta pela anistia no Brasil, e contávamos com o apoio da social-democracia europeia, como eu relatei, os partidos da Internacional Socialista, que eram os partidos sociais-democratas e socialistas da Europa. Nesse momento é que sai a discussão forte no seio do regime entre a linha dura e o Geisel, que preconizava uma abertura já lenta e gradual. Foi quando o general Frota foi demitido por causa
das torturas e assassinatos em São Paulo, no comando do OICOD de São Paulo, que morreu o Vladimir Herzog, o Mário Fiel Filho. Aí o Geisel demitiu o comandante do 2º Exército e o Frota peitou ele e o Frota caiu. Nesse quadro, o Brizola foi expulso do Uruguai e foi procurar asilo nos Estados Unidos. Então, um companheiro nosso, companheiro do Brizola, que estava na Holanda, onde eu estava também, aliás, o nome dele é Paulo Medeiros. Paulo Medeiros era um companheiro do Brizola, do Movimento Nacionalista Revolucionário, foi até Nova York, encontrou Brizola e relatou a ele o que é que nós estávamos fazendo na Europa naquele momento, em relação aos partidos trabalhistas, sociais-democratas e socialistas da Europa, com os quais se engajaram também no apoio à luta pela anistia que estava sendo desenvolvida aqui no Brasil já. Em que ano você chegou na Europa? Eu cheguei na Europa em 73, após o golpe do Chile. Então, que isso está na parte primeira do depoimento. Não é? Na época, eu fui estudar e estava, vamos dizer assim, morando em Amsterdã, trabalhando, vivendo normalmente, mas a militância política se dava em torno ao apoio à luta pela anistia e também, naturalmente, a solidariedade com o Chile, a Argentina, enfim, com toda aquela desgraça que ocorria contra os nossos povos aqui na América Latina. Aí o Paulo fez o contato com o Brizola em Nova York e relatou que havia núcleos de exilados em quase todos os países e que esses, por sua vez, tinham relações entre si. Era um network de exilados, velhos e antigos companheiros das organizações, dos partidos. Aí o Brizola veio até a Europa, onde nós, por exemplo, em Amsterdã, fizemos uma reunião dele com o Partido Trabalhista Holandês, depois o pessoal da França com o Partido Socialista Francês. E o Brizola começou a tomar conhecimento de uma realidade que até então, onde ele estava no Uruguai, exilado na fazenda, no interior do Uruguai, fora, desconectado dessa realidade, começou a entender que havia um espaço para a retomada da montagem do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, que ele era um dos maiores líderes, ainda vivo. Aí, nesse quadro, ele começou a regimentar os companheiros e nós nos empolgamos com a ideia de realmente a retomada da democracia no Brasil passaria inevitavelmente pela anistia, depois a redemocratização e aí novamente a retomada da vida democrática no nosso país. E mantivemos então vários encontros por lá, em todos os recantos onde havia núcleos de exilados brasileiros, e nesse momento nós já visualizávamos a possibilidade, houve a mudança de governo, entrou o general Figueiredo, com um aceno de abertura democrática, naturalmente o povo brasileiro lutando pela redemocratização do país, o movimento da anistia engrossou, cresceu, porque naquele início se chamava Movimento Feminino pela Anistia. Eram as mulheres dos presos, mães de preso, senhoras da sociedade, como a dona Terezinha Zerbini, esposa de um general, inclusive, que começaram esse movimento pela anistia e isso tomou força nas universidades, a igreja. E nós, naturalmente, acompanhávamos muito de perto essa movimentação aqui no Brasil. E nós lá, que estávamos já, então, alinhados com o Brizola, nos organizamos também. Nesse caso, nós fizemos um encontro em Lisboa, eu fui um dos organizadores da comissão que organizou isso, o chamado Encontro de Lisboa, onde nós tiramos uma carta, que é um dos documentos base do que virou depois o PDT. Se for ver as ideias programáticas daquele Partido Democrático Trabalhista, que
Todos sabem o que aconteceu depois, que o Brizola não conseguiu viabilizar o PTB porque houve interferência do general Golbery para entregar a sigla a um outro grupo. Nós, então, tiramos essa carta de Lisboa, reunindo exilados na Europa e de outro continente, como, por exemplo, o Francisco Julião, que estava no México, foi até esse encontro, e os antigos trabalhistas aqui do Brasil também foram até lá, para essa retomada, digamos assim, junto ao Brizola, do partido do trabalhismo, digamos assim, do movimento trabalhista. E quando isso acontece em Portugal, era o Mário Soares, o primeiro-ministro de Portugal, e nos acolheu. Inclusive, o encontro foi na sede do Partido Socialista Português, e nós, então, durante 2 dias ou 3, nos debatemos e formamos comissões de cada segmento, que deu a ideia de como seria um programa de um partido no futuro. A questão da mulher, a questão do negro, a questão da economia, a questão da ecologia, a questão internacional, todas essas. Se fosse hoje ver o programa do PDT, lá está incluído aquele documento base de Lisboa, a Carta de Lisboa. Passaram-se alguns meses e veio a anistia. Aí o Brizola retornaria, desde Nova York, e me chamou para ir a Nova York para integrar a comitiva dele de retorno ao Brasil. Nós não sabíamos por onde queríamos chegar, qual aeroporto, se no Rio, se em Porto Alegre, se em algum lugar onde houvesse a aduana, a fronteira. Já nós, então, tínhamos recorrido aos consulados para obtermos os passaportes, porque nós não tínhamos passaportes, tínhamos documentos da ONU de refugiados, um documento muito precário, e com o passaporte na mão, a gente iria voltar ao Brasil. O meu deu uma pérola, o meu passaporte tem assim, válido somente para retornar ao Brasil, onde diz a validade, olha aqui, ó, isso aqui para você retornar e tchau. Nada mais me disseram no consulado. Então, a chegada nossa foi estratégica em Foz do Iguaçu, por a proximidade com São Borja, porque o Brizola queria fazer o primeiro pronunciamento dele em São Borja, junto ao túmulo do presidente Getúlio Vargas e do presidente João Goulart. Então, esse avião veio de Nova York, parou em Washington, parou no Panamá, parou em Lima, parou em La Paz e terminou em Assunção. Aí o João Vicente Goulart fretou 4 aviões pequenos para nos trazer a Foz do Iguaçu. Nós chegamos em Foz no dia 6 de setembro de 1979. Lembro muito bem o que ocorreu. Nós chegamos e os policiais federais fizeram a praxe, ver as microfichas, porque não havia computadores, né? Se nós estávamos em algum tipo de procurados. Claro que estávamos na lista de procurados impedidos. E aí ficamos lá, teve um impasse, porque o chefe do plantão diz, olha, o que eu faço? Se comunicou com Brasília, não veio a resposta, já passava quase 1 hora, lá fora já estava começando um princípio de tumulto, porque correu o boato que teriam prendido o Brizola. Os gaúchos ali do sudoeste e do oeste foram até Foz do Iguaçu, tudo de última hora, porque a gente não avisou a ninguém que a gente ia chegar. Eu tive tempo de avisar minha família. E o Hatsuo Fukuda e o Júlio Covello, 2 companheiros que militávamos juntos na VPR no Rio. Aí o policial teve bom senso, diz, olha, eles estão com passaporte, eles podem entrar. E carimbou. E o primeiro passaporte que ele carimbou foi o meu, inclusive estava naquela pilha, e escreveu o nome dele por extenso. Depois, esse policial teve até problemas, porque ele desobedeceu às ordens, digamos assim, não esperou as ordens de Brasília dos procedimentos. E depois eu vim a saber, ele é de uma família de Minas, que teve um primo dele que foi assassinado. Pela família Mata Machado, de Minas Gerais, teve um primo dele que foi assassinado pela ditadura. Veja só. E ele, então, teve a coragem,
tomou essa decisão e nós saímos. Quando saímos, foi aquele tumulto, aquela gente toda lá esperando o Brizola. Nesse meio lá, meu pai se abraça comigo e colocando alguma coisa no meu bolso de dentro do meu paletó. Aí eu senti, era uma arma. Ele disse no meu ouvido para você se proteger. Ele tinha um passado também de luta, na época do Getúlio. Aí o Brizola, do meu lado, disse assim, comandante, já estou armado. O Brizola regalou os olhos e disse, como? Diz, olha, o meu pai me deu uma arma. Ele disse, então fique do meu lado. Então o Brizola já estava com segurança do lado dele naquele momento. Aí fomos para o Hotel das Cataratas, pernoitamos, e no dia seguinte fomos a São Borja, como o Brizola queria. Nós chegamos em São Borja, então, no dia 7 de setembro. Lá tem uma guarnição militar e os trabalhistas de lá fizeram uma espécie de acordo com os militares que nós não aparecêssemos na cidade até às 5 da tarde. E nós fomos diretamente, então, para a fazenda, né, onde pousaram os aviões que nós estávamos, e ficamos lá o dia inteiro. Chegou às 5, fomos para o cemitério, onde o Brizola fez um extenso discurso sobre os direitos políticos e sociais do povo brasileiro. É um documento muito denso, que ele, tendo um avião de volta, vinha revisando. E, à noite, teve um comício na praça, lá de São Borja. Tinha gente de todos os municípios lá, uma multidão, um comício mesmo, muita gente. E um silêncio sepulcral, todo mundo queria ouvir o Brizola. E teve uma passagem muito engraçada, o Brizola falando da saga do trabalhismo, que prenderam, torturaram, desapareceram, perseguiram. E o Brizola, em um momento, diz assim, e cortaram as nossas cabeças. Aí um cidadão lá de baixo diz assim, pescoço não brota. Aí deu todo mundo riu, né, gargalhada, porque foi uma parte assim, daqueles engraçados, bem engraçado, porque era um silêncio mesmo. Né? Aí o Brizola retomou, riu também, daí retomou a linha, dizendo que o trabalhismo era uma força pungente na história brasileira, de Getúlio, e que eram como um braseiro incendido debaixo das cinzas, que bastaram soprar alguns ventos de liberdade e olha o trabalhismo de novo na praça. E um comício do trabalhismo que não tem um borrachito, não é um comício do trabalhismo. Se dirigindo àquele sujeito que fez uma parte aí que todo mundo viu. Porque os gaúchos têm essa coisa de trova, né? De não perderem a trova. Só queria entender. A gente sabe que o Brizola era um estrategista, uma pessoa, um líder carismático e tal. Isso de chegar no dia 6 e dia 7 de setembro, numa data tão emblemática para o país, foi de propósito ou foi uma conjuntura? Foi uma conjuntura, porque nós, por exemplo... Eu imagino que numa situação dessa não dá para prever muito. Não dá muito, porque a anistia foi dia 28 de agosto. Que o Figueiredo sancionou a lei da anistia. E nós tivemos, então, veja só, de 28 até o dia 6, que nós chegamos, pouquíssimos dias. Eu, por exemplo, saí de Amsterdã, fui para Nova York, cheguei lá e ainda não sabíamos direito onde é que nós íamos chegar. A estratégia real do Brizola de chegar por Foz, ainda que daí por ser perto de São Borja, obedecia uma outra lógica, guardadas as proporções e também. Houve o retorno do Perón na Argentina, no aeroporto de Ezeiza, na capital de Buenos Aires, e os grupos peronistas se enfrentaram e teve provocações e houveram inúmeros mortos. E o Brizola, sabendo, com a experiência da Argentina, disse, poxa, chegar no Rio de Janeiro pode ir uma multidão no aeroporto e criar-se também uma provocação, um enorme tumulto para os donos do poder militar da época. Diz, olha aí, o Brizola chegou a baderna. Então ele não quis correr esse risco no Rio, muito menos em Porto Alegre.
aí estuda por onde descer, estuda rotas de avião, porque isso também é inerente a rotas de avião. Aí acharam essa rota que terminava em Assunção. E daí só tinha que complementar de Assunção a Foz, depois de Foz a São Borja. Essa comitiva eram quantos, mais ou menos? Você falou 4 aviões. Estava Brizola, Dona Neuza, eu, tal. Olha, acho que umas 8, 10 pessoas que vieram com ele, que ele escolheu para chegar, diz, olha, minha comitiva é essa. Eu saí de Amsterdã, fui a Nova York, e daí de lá que fiz esse retorno. Eu consegui avisar na última hora, diz, olha, vou chegar por Foz, vamos chegar assim assado. Avisei uma irmã em Curitiba, que daí avisou os demais familiares e amigos, que foi o Júlio e o Hatsuo. Então, em São Borja, só para retomar, São Borja teve esse momento, coincidência ou não, mas foi também uma coisa muito interessante, porque o dia 7 de setembro, dia da pátria, o Brizola fez esse discurso ao pé do túmulo do presidente Vargas, lendo esse denso documento que da retomada, como ele disse. A retomada ele queria fazer exatamente aonde tudo começa, que é com o presidente Getúlio Vargas. E aí essa caminhada depois nós nos engajamos a reorganizar o PTB, que depois, como eu falei, perdemos a sigla, organizamos o PDT. Participando, então, eu fiquei responsável, junto com outros aqui no Paraná, para organizar a provisória aqui. Eu era da provisória nacional, depois do diretório nacional, do diretório regional. Durante 10 anos nós tivemos engajados nesse processo de organizar o partido. O Brizola ganhou a eleição de 82 no Rio. Ele me convidou para participar do governo, fui assessor especial da área internacional do governo do Rio. E lá, nesse momento histórico, tinha sido eleito também o Tancredo Neves em Minas, o Franco Montoro em São Paulo, no Paraná, José Richa. Então, nós, no Rio de Janeiro, dentro desse quadro nacional, organizamos a questão do comício da Candelária. 1 milhão de pessoas pedindo direta já. Eu fui também da comissão organizadora desse evento, para que nós conseguíssemos votar para presidente. Não conseguimos, daí todos sabem o que aconteceu, se foi ao colégio eleitoral, Tancredo ganhou, mas não assumiu, aí o Sarney, e enfim. A retomada do processo democrático no Brasil, nós participamos desde o minuto que chegamos do exílio, nós retomamos pelo caminho que nós achávamos naquele exato momento o caminho mais certo, que era reassegurar com que uma força política, que era o trabalhismo, que tinha sido derrubada pelos militares em 64 com o presidente João Goulart, do PTB, voltasse a existir, porque existia, isso é uma força real no Brasil. Então, uma grande parte daqueles militantes da luta armada, que, coincidente ou não, o pessoal da VPR, a maior parte foi se engajar no PDT. O pessoal da ALN, né, por incrível que pareça, foi para o PT. Parece que houve, assim, por osmose, os grupos que participaram da luta armada no Brasil se dividiram naquele momento ali que foi em direção a partidos diferentes. Claro, todos dentro de uma linha de esquerda, né, mas separados. O pessoal do Dirceu, o pessoal da LN, de São Paulo particularmente, se engajou no PT. O pessoal do Rio Grande do Sul e de outros estados, do Rio de Janeiro, se engajou no PDT. Muito interessante, porque eu fiz essa leitura depois. É interessante mesmo, porque você esteve dos dois lados do balcão, né? Historicamente, olhando Sim. em perspectiva, você participou de um enfrentamento mais radical e depois participa de uma outra reconstrução em outras bases, né? E queria saber como é que foi esses 10 anos que você passou no Paraná,
reconstruindo o PDT? E quem eram os seus contatos? Qual era o cenário político que o PDT... Nós nos engajamos, olha, eu fui membro do Diretório Nacional durante 10 anos e da executiva do PDT Nacional. Aqui no Paraná, do Diretório Regional. Estava aqui o Jacinto Simões, que era um deputado do PTB que foi cassado, lá de Pato Branco. Estava o Léo de Almeida Neves, aquele senador do MDB, Leite Chaves, o falecido deputado Daros, o Silvio Sebastiani, o Estênio Jacó, o próprio Hatsuo Fukuda, que meu velho companheiro de movimento estudantil, depois da VPR, também se engajou nessa perspectiva de partido. E nós tivemos aqui no Paraná uma coisa que depois fez com que eu realmente, aí eu digo, eu vou desembarcar agora, que nós perdemos a eleição presidencial de 89, o Brizola não foi para o segundo turno, e o PDT do Paraná foi invadido pelo lernismo, que eu chamo. Quando entra o Lerner, entrou toda uma turma oriunda da Arena, PDS, estava lá o Greca, Gerson Guelma e tantos outros, Saul Raiz, aquela turma da Arena, era absolutamente diferente do que a gente pensava. Então eu me afastei, aquelas histórias dos incomodados é que se mudam. Eu saí fora e desde aquele momento não engajei-me em nenhum partido mais. Acho que fiquei traumatizado com essa experiência. Já que você quer saber como foi isso, não... Eu me lembro que na época foi um racha, assim, foi uma lavação de roupa suja em público. Exatamente, eu saí fora disso. Acho que era o Tadeu França, não é? O Tadeu França foi ainda candidato, porque aí a gente, naquele momento, ele fez uma cisão, realmente, isso foi na comecinho da década de 90, por ocasião da eleição do Requião no Paraná, como governador. Houve um racha, realmente houve um racha, contra, digamos assim, o que seria a velha Arena, o PDS, PFL, dentro do PDT. Isso tanto que depois saíram todos. Logo depois. O PDT elegeu um único deputado, Ayrton Cordeiro, e esse foi para o PFL. Elegeu um único deputado e esse mudou para o PFL. Quer dizer, se aproveitou da sigla, se aproveitou dos votos e foi para onde ele nunca devia ter saído. E o PDT depois, acho que nunca mais conseguiu ter uma essência e ter uma identidade. Né? Perdeu-se. E isso no Paraná. Mas eu considero também que também com a derrota do Brizola na eleição presidencial, também grande parte do pessoal se engajou em outras forças. Por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, também houve um racha lá, onde a própria Dilma participou, foram para o PT, que era o que seria o caso eu, por exemplo, fosse continuar militando na política partidária, deveria ser o caminho natural. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal foi para o PT. E, enfim... Você foi sondado por quais Não, partidos? Fui convidado, o pessoal do PCdoB, o Manfredini, o pessoal do PT, que naquela época era o Vitório, e aqueles que... Os seus companheiros de movimento estudantil. De movimento estudantil, exatamente, que nós nos conhecemos há 40 e tantos anos. Né? Eu digo para você que nós estamos falando aqui em 2014, fazem só 44 anos isso. É uma vida inteira. Então, que a gente se conhece. E o Aloysio Palmar também saiu do PDT e não foi para lugar nenhum mais. Foi militar exatamente na causa dos direitos humanos, na busca pelos desaparecidos, ali que ele encontrou o caminho da militância. Né? E eu acho que... Qual foi o seu caminho? Foi nenhum. Eu não sinceramente, eu fiquei tão chocado com aquela invasão lerniana no PDT que eu me senti assim, de puxa vida, é mais do mesmo. Eu não vou fazer parte disso. Lutei tanto Claro, participei de algumas campanhas, mas daí em casos individuais, né? Assim, apoiando algum deputado que eu também tenho alguma relação pessoal e que conheço com o deputado Rasca Rodrigues do PV,
também militou conosco no PDT, na luta pela eleição do Brizola naquele momento. Então, essa militância hoje se dá dessa forma, não é mais engajada, não é mais partidária, é mais individual. Acho que com isso nós completamos a nossa entrevista. Eu gostaria, assim, até de saber um pouco mais sobre... porque olhando em perspectiva, né, a gente hoje tem pessoas que você cita e que você conviveu e que conhece e que algumas, né, mantiveram a coerência dos seus princípios e outras a gente sabe que, né, a história mostra que realmente há contradições, né, não só partidárias, mas de biografias, vamos assim dizer, né. Então, eu queria que você olhasse para trás e visse, fizesse uma avaliação, né? Se valeu a pena, se não valeu a pena, quais os caminhos, quais as escolhas e como a política, né? Que foi uma presença muito marcante, que pautou a sua vida por muitos anos, décadas, né? Enfrentando todos os dissabores e todas as forças, né? Como é que hoje você... Como é que está o seu caminho hoje? Não, o caminho, ele é um caminho individual, não é mais nesse coletivo. Mas é óbvio que valeu a pena, porque você pensar que nós enfrentamos momentos muito difíceis na época da ditadura, aquele engajamento, aquela clandestinidade, aquelas situações assim de risco mesmo, que a gente... se lembra, eu, por exemplo, me lembro de cada carinha dos meus companheiros desaparecidos, eu os vejo todo dia praticamente, eu lembro deles, eu penso neles, né? Essa é uma coisa que não marcou para a vida. Também penso muito no Brizola, digo, puxa, que falta que o Brizola faz, ele morreu precocemente com 82 anos, estaria hoje com 92 e aí ainda dando uns pitacos na política. Mas eu vejo que o Brasil amadureceu muito. Você veja só a eleição do Lula como presidente da República, um operário. Depois a Dilma, uma mulher, uma militante sem igual, digamos assim, naquela época. Ela foi presa com 19 anos e foi muito torturada durante muito tempo, porque ela era... da parte da inteligência da nossa organização, ela era, digamos assim, uma figura central. Quando eles capturaram ela, tentaram arrancar informações preciosas e ela aguentou muito firme a tortura durante 22 dias. Essa moça é muito corajosa. E depois esse processo de inclusão social no Brasil, a retomada de muitas coisas que os anos da ditadura e os anos do liberalismo econômico não funcionaram. Por exemplo, o falecido BNH faleceu, faliu e não se colocou nada no lugar. E o povo precisa morar. Então a favelização, o crescimento desordenado das favelas e vilas, porque não havia uma política habitacional. Então se criou um programa real, Minha Casa Minha Vida, quer dizer, as pessoas têm o direito de morar. A retomada do ensino em tempo integral, que o Brizola começou no Rio com os CIEPs, o ensino técnico, que hoje está também bem difundido, as cotas para negros, o ProUni para jovens que não têm, oriundos da escola pública, mas que passam no Enem, enfim, a criação de inúmeras universidades, enfim. Uma política que eu estou vendo, olha, claro, tem sabores dentro dela. Tem esse parlamento que não é uma voz única, é um retrato do Brasil e dos seus 27 estados federados, e também da diversidade política do povo brasileiro e de origem e de formação ideológica. Então, eu vejo sim que valeu a pena, sem dúvida, é uma coisa que eu sei perfeitamente o que era antes.
como é que eram as coisas antes. Então a gente não tem dúvida sobre isso. A luta valeu a pena, sim. A luta pela redemocratização, a própria luta armada para mostrar que aqui nesse país havia gente com coragem suficiente para enfrentá-la, o regime no terreno que se colocou as coisas, não é? Enfim, havia essa resistência ao regime desde o início. Começou o regime, começou a resistência. Então, se você quiser deixar uma mensagem final... A mensagem que eu deixo ao centro que está fazendo essa memória é que esse trabalho que vocês realizaram é de suma importância, porque ele pode ser difundido e deve ser difundido aonde for possível para que essas novas gerações, não é, se inspirem, porque eu vejo, como passou no ano passado aqui, até que enfim, essa moçada foi para a rua, saíram da frente do seu computador, da sua televisão e foram à rua. Pautas completamente díspares, não é? Não havia uma unidade de raciocínio e de pauta política, não é? E até pautas reacionárias apareceram no meio, não é? Mas veja lá, melhor foi ter acontecido isso para que não deixe a política ficar somente em Brasília, dentro do Congresso Nacional. O que me chamou a atenção e me deixou indignado foi aparecer a violência política. Alguns engajados com máscaras nesses protestos. É muito estranho. Nós, na época, saímos de cara limpa para ser fotografados e fichados pelo DOPS. Nós tínhamos coragem de mostrar nossa cara. E as balas não eram de borracha. Então me chama a atenção quem são esses mascarados, o que eles pensam, qual é, que mão peluda é essa que está balançando o berço. É muito estranho. Aí a gente sempre fica pensando que pode haver alguma coisa para desestabilizar o Brasil. Você acha que é uma massa de manobra esse pessoal? Há denúncias, né, de que estariam sendo cooptados. Coisas muito estranhas apareceram nesse período. Por exemplo, aqui em Curitiba, o que aconteceu no Centro Cívico? Quebraram todas as estações tubo, a prefeitura, até um salão de beleza. Farmácia. Farmácia, enfim, o que é isto real? Não é? O que me incomoda é essa presença atípica de mascarados em manifestações que podem e devem ser pacíficas e que é só a demonstração da insatisfação popular com o estado de coisas que a gente encontra no dia a dia do povo brasileiro, ou seja, educação de má qualidade, saúde de má qualidade, moradia de má qualidade, transporte urbano de má qualidade, caro, enfim, o povo tem o direito de manifestar-se. O que me pareceu uma espécie de uma infiltração desse movimento salutar e nobre do povo brasileiro por gente engajada em sei lá o quê. Eu li que falta uma cultura política, porque essa geração que combateu a ditadura, eles tinham uma posição ideológica clara, tinham conhecimento, né, das tendências, né, políticas, da própria teoria política, né, Uhum. que é o que dizem que falta a essa geração que não sabe por que está lutando e aí na massa... Eu acho que, por exemplo, as pautas como transporte, saúde, educação, etc., etc., na época, nós gritávamos também aí na 15, arroz, feijão, saúde e educação. Hoje, só tire o feijão, porque tem aí, no Brasil, praticamente se erradicou a fome, né, que havia nas populações mais pobres. Mas saúde e educação continuam na pauta. Quer dizer, então, essas coisas são legítimas, mas eu digo sem violência, porque aí deslegitima. E olhe quem está falando dessa questão da violência política. Ela deslegitima a causa social por qual este ou outro segmento está se engajando. Então, seria essa a mensagem de que, para essa nova geração, prestar atenção exatamente para entender quem é essa mão peluda que está atrás desses mascarados. É muito estranho isso.
Isso serve para muita coisa, andar mascarado. Um regime democrático, você tem todas as garantias individuais, ninguém é perseguido pelas suas ideias, ninguém vai preso por militar nesse ou naquele partido de esquerda, direita, centro, enfim, ninguém é perseguido por nenhuma ideia, não existe censura à imprensa, ninguém desaparece, ninguém é torturado por motivos políticos. Por que agir de uma forma clandestina? Ou seja, mascarado. Mas mesmo na democracia o vandalismo é crime, né? Sim, mesmo na democracia, porque afinal de contas, se você quebra um bem público, o mesmo dinheiro do povo vai ter que pagar o conserto disso. É que algumas pessoas subvertem a noção de democracia achando que pode tudo, né? Não, democracia pode tudo, sim, no pensamento, até mesmo nos atos pacíficos. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.